Amém, irmãos? Então vamos meditar nessa noite na nossa escola bíblica dominical, o livro de Atos, capítulo de número 10, né? Nós nos propomos estudar o livro de Atos e estamos no capítulo 10. Então vamos iniciar o nosso estudo nessa noite. Atos, capítulo 10, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Italiano. Versículo de número 2. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Irmãos, eu vou começar com esses dois versículos. O versículo de número 1, ele nos traz a informação ou as informações acerca de Cornélio. Quem é Cornélio, né? A sua profissão e onde ele mora, né? Diz a Bíblia que ele morava na cidade de Cesareia e era um comandante, ou seja, ele era militar, né? Do exército romano. O versículo 2 já nos traz também algumas informações e eu quero aqui me deter neste versículo para nós estudarmos algumas questões aqui relacionadas a Cornélio. E para começar, eu faço uma pergunta aos irmãos. E quem quiser responder, por favor, fique à vontade. E a pergunta que eu faço inicialmente é: pode alguém, preste atenção, pode alguém adorar a Deus, ser religioso e não ser salvo? Né? Então, se os irmãos quiserem responder, fiquem à vontade. Alguém quiser falar, fique à vontade. Então a Bíblia que diz que Cornélio, ele era um homem que adorava a Deus, né? E não apenas ele adorava, mas ele levava a sua família também a buscar a Deus, né? Através da oração. Porém, irmãos, isso não é parâmetro para nós definirmos se alguém é salvo ou se alguém alcançará a eternidade com Cristo, se essa pessoa é religiosa e se essa pessoa tem o hábito, né, de orar e de instruir a sua família. Olha que coisa interessante. Cornélio, ele era alguém, né, que tinha um coração bom, né, porque a Bíblia diz que ele ajudava os judeus pobres. Então isso não é parâmetro, né, para nós nos orientarmos no sentido de que se temos essas características, não é? Se nós fazemos o que Cornélio fazia, então nós somos salvos se nós não tivermos Jesus. Então aí com certeza esse argumento ele não é válido e não pode ser válido, porque a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Então nós precisamos ter um compromisso com Jesus, precisamos ter uma aliança com Ele para então termos, né, o direito de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Então Cornélio, esses dois versículos, eles trazem informações muito interessantes sobre Cornélio. Então, irmãos, alguém que tem um coração ajudador, alguém que ajuda os pobres, né? Alguém que de repente tem uma casa de recuperação para cuidar de pessoas viciadas, né? Dependentes químicas, não significa dizer que essa pessoa está salva ou que ela vai morar com Cristo, se ela apenas faz isso, mas não tem um compromisso com o Senhor. E eu falo isso baseado no que esse texto aqui nos orienta e nos ensina. Outra questão, irmãos, é que Cornélio, né, ele adorava o Senhor.
Ele não apenas, né, fazia isso, mas ele levava a sua família, né, as pessoas da sua casa a fazer o mesmo. Então, mais uma vez eu digo que isso não é parâmetro para nós definirmos se seremos salvos apenas porque nós orientamos a nossa família, apenas porque nós, né, tiramos tempo para adorar o Senhor. Olha que coisa interessante, irmãos. A gente lê esse texto, a gente lê essa passagem, não é? E às vezes nós deixamos passar batido algumas revelações que esta palavra nos traz. Então é importante nós termos essas características, sim, sem dúvida. Mas mais importante ainda é nós termos uma aliança e um compromisso com o Senhor Jesus. Amém? A outra questão, irmãos, né? Como eu disse, Cornélio era um homem de um coração bom, né? Ajudava os pobres e orava. Ele orava sempre a Deus, como se Cornélio orasse todos os dias, né? Porque a Bíblia diz, né, no versículo 3, aí eu vou pedir para... Cadê a Sofia? Pode ler para nós, Sofia, por favor? Atos 10, leia do 3 ao 6, por favor. Atos 10, estou com 3 na mente, né, irmãos? Atos capítulo 10, do versículo 3 ao versículo de número 6. Amém. Pode ler. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Amém. Então, aqui nesses versículos do 3 ao 6, nos traz algumas informações, né, interessantíssimas, irmãos. E a primeira delas é que aparece um anjo quando Cornélio estava orando por volta das 3 horas da tarde, né? Nessa tradução diz hora nona, tem outra tradução que fala às 3 da tarde. Então era exatamente o horário em que Cornélio estava orando, o horário em que Cornélio estava buscando o Senhor, provavelmente dentro do seu quarto, né? Então Cornélio, ele tinha ali o hábito de buscar o Senhor. Ele tinha o hábito de orar, o hábito de falar com Deus. Mas isso, irmãos, não era ainda suficiente para Cornélio se considerar um homem salvo, um verdadeiro filho de Deus. Que coisa interessante. E a outra informação que esse texto nos traz é que apareceu um anjo. Pense aí, irmãos. Você orando no seu quarto, sozinho, e de repente aparece um anjo para você, chamando o seu nome, que o anjo chamou Cornélio. Imagina, você está orando e aparece um anjo e fala assim: ô Valtinho, ou Rosana, ou Anderson, ou Ana, ou Leidiane, enfim. Qual seria a reação dos irmãos se tivessem em um quarto, sozinhos, trancados, orando, e de repente alguém falasse com você? Qual seria a sua atitude? Irmã Leidiane, qual seria a sua atitude? Como é que a senhora se comportaria diante de uma cena como essa? Surpresa, né? É exatamente o que eu acredito que Cornélio, né? Ele olha e ele vê aquele anjo, né? Que ele, já com aspecto angelical mesmo, né? E a Bíblia diz que o anjo falou com Cornélio. E ele disse atemorizado, ele sentiu medo, irmãos. Ele ficou assim meio que, né? Talvez ali paralisado, meu Deus. Sim, Senhor. E aí esse texto nos traz a informação de que o anjo dá uma orientação a Cornélio. Qual foi a orientação que o anjo deu a Cornélio? Olha, Cornélio,
vá à cidade, mande alguém, ou... por favor, Sofia, lê pra gente de novo aí. Só pra gente, eu quero... Pra não falar fora do texto. Isso, Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-me: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão. Ok, até aí. Então, assim, o anjo disse assim, olha, manda homens lá na cidade de Jope. Olha, irmãos, quando Deus fala conosco, ele é super detalhista. Notem que o anjo, ele disse até o endereço onde Pedro estava. Ele disse, manda homens à cidade de Jope, buscar um Simão, que também é chamado de Pedro, e ele está hospedado na cidade de Jope, na casa de um outro Simão, curtidor de couros, que mora na beira-mar. Ele vai te dizer o que tu deves fazer. Olha só que coisa interessante, irmãos. Cornélio, um homem bom, religioso, buscava a Deus. Porém, Cornélio ainda não tinha certeza da salvação da sua alma. Cornélio ainda não tinha certeza, de que ele era filho de Deus. E por que eu digo isso, irmãos? Porque durante muito tempo da minha vida, sem a maturidade que eu tenho hoje, sem o conhecimento que eu tenho da palavra hoje, eu dizia que todos os seres humanos, todos, são filhos de Deus. E quando nós olhamos para a mensagem, para a palavra de Deus, nós vamos ver que não. Não. No Evangelho de João, no capítulo 1, quando a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seus, mas eles o rejeitaram, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Lá em Marcos capítulo 16, no versículo 15, Jesus disse: Ide por todo mundo pregar o evangelho a todos os meus filhos, ou a todos os filhos de Deus. É isso que está escrito, irmãos. É isso que está escrito na Bíblia. Jesus disse: Ide por todo mundo pregar o evangelho a todos os filhos de Deus. É isso que está na Bíblia, sim ou não? Não. Está escrito que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então isso significa dizer que nem todo mundo é filho de Deus. Só que quando alguém se aliança com Cristo, recebe Cristo como Senhor e Salvador absoluto da sua alma, ele passa a se tornar filho de Deus, como diz João capítulo 1, ali do versículo 11, se não me engano. A partir do versículo 11. Então, irmãos, é importante nós deixarmos claro isso. Que se nós nos desviarmos, se nós sairmos da presença do Senhor, se nós deixarmos o Senhor, nós deixaremos de ser filhos de Deus. Mas filho deixa de ser filho? Mas filho pode ser deserdado? Pode, irmão. Inclusive a lei, se um pai quiser deserdar um filho, na lei humana ele pode. Se ele quiser, dizer que quiser rejeitar o filho e deserdar, ele pode, de acordo com a lei, se ele tiver alguma... inclusive tem um locutor aí, muito famoso, não vou dizer o nome dele, que ele estava tendo problema com um dos filhos adotivos, inclusive, E o que é importante nós analisarmos, que nós somos filhos de Deus por adoção. Por adoção. Jesus, através da sua morte na cruz, nos adotou, nos alcançou e nos tornou filhos de Deus. Então é importante nós termos essa consciência, é importante nós sabermos disso. Amém? Então, a Bíblia diz que o anjo orienta Cornélio e diz o endereço. E o que é interessante dizer, irmãos, vamos ver aqui a partir do versículo 7,
a partir do versículo 7, e diz que quando o anjo foi embora, imediatamente Cornélio mandou, né, alguns dos seus empregados, seus soldados, irem à cidade de Jope para buscarem a Simão Pedro, né? Na tradução que a Sofia leu, diz que ele te dirás, né, o que tu deves fazer. É 8? Esse é no 8 ou é no 9, gente? Vem pra mim, Sofia, por favor, você é mais rápido aí. No dia seguinte, não, acho que é no 8, é no 8 mesmo. Lê o 8 aí pra nós aí, por favor. É o versículo 8 mesmo. O 8. Isso, lê o 8 aí, por favor. E havendo-lhes contado tudo, os enviou. Não, o 7. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados. É o 6, irmãos, é o 6 que diz assim, ó. É o 6 aqui que diz assim. Ele está hospedado. A minha tradução não vai dizer a mesma coisa da tradução da Sofia, então lê, por favor, 6. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Pronto. Em outras palavras, o anjo estava dizendo assim, ó. Cornélio, você está pensando, né, Cornélio, que você já é salvo? Você está pensando, Cornélio, que você já é um filho de Deus? Você está pensando, Cornélio, que você é um autêntico adorador? Não, ainda não. Ainda não, Cornélio. Manda chamar Simão Pedro, que ele é discípulo do Senhor Jesus. Ele foi instruído pelo Senhor Jesus e ele vai dizer para você, Cornélio, o que é que você tem que fazer para você também se tornar um verdadeiro servo de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Que coisa interessante, irmãos. Né? Então, isso aqui serve para nós como um alerta. Isso aqui serve para nós como um despertamento, não é? Que nós possamos realmente nos examinar, nos analisar, né? E chegarmos à conclusão de que se nós somos servos de Deus mesmo ou não, ou se nós somos como Cornélio. Cornélio era um mero religioso. Cornélio era um homem bom, de um coração bom, porém não tinha certeza da salvação da sua alma. Olha que coisa interessante, irmãos. Os versículos 7 e 8, a Bíblia vai dizer que quando o anjo foi embora, Cornélio chama seus empregados e os manda, né, ir à casa de Simão, né, o curtidor, na cidade de Jope. Sofia, por favor, lê para nós o versículo 9 ao versículo de número 12. Vamos lá. Isso, do 9 ao 12. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro no terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. Pode continuar. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Continua. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Dá uma paradinha aí, Sofia. Olha só, irmãos. Pedro, antes do almoço, ao invés de fazer um lanche, tomar um café, não, Pedro foi ao terraço. E ele foi fazer o que, irmãos? O que Pedro foi fazer lá no terraço? Pedro foi brincar? Pedro foi navegar no celular lá, no WhatsApp? Não, até porque na época não existia, né, o WhatsApp.
Mas Pedro, ele foi orar. Ele foi buscar o Senhor. E quando ele está buscando o Senhor, ele tem uma visão. E a visão é que aparece ali um lençol, uma coisa com uma espécie de um lençol, amarrado pelos quatro cantos, né? E desce do céu, e nesse lençol havia todo tipo de animais. E aí uma voz diz para Pedro, né? Olha só, irmãos, como é que Deus trabalha. Que coisa interessante. Pedro estava com fome, Deus trabalhou exatamente naquele momento. Pedro, mata e come. Não, Senhor, de jeito nenhum. Eu nunca comi coisa impura. Aí o Senhor falou, Pedro, não considere impuro o que o Senhor santificou. Ele falou que o Senhor ou que eu... o que o Senhor santificou. O que o Senhor. Então, irmãos, Pedro, na visão dele, no conhecimento dele, baseado no que ele vivia, no contexto em que ele vivia, né? Cornélio, se o Senhor não tivesse dado essa visão para Pedro, ele jamais atenderia Cornélio. Porque Cornélio era considerado por Pedro e pelos demais judeus pagão. Que Cornélio era gentil, né? Só que Pedro, ele resolve obedecer, né? Aliás, ele fica ali sem entender. Ele fica sem entender o porquê daquela visão. Fica sem entender. Só que no dia seguinte, quando Cornélio, aliás, os empregados de Cornélio estão chegando e vão bater na porta, veja o que acontece com Pedro. Veja de que forma o Espírito Santo se antecipa, né, em dar a notícia para Pedro, em preparar Pedro para aquela visita. Leia, por favor, Sofia. Isso. Parte qual? Partido 13. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher-se no céu. E, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 vasos te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procuras. Qual é a causa? Por que estás aqui? E Dá uma paradinha, Sofia. Olha que coisa interessante, irmão. A paradinha, marca onde você parou. Olha que coisa interessante. Para não deixar nenhuma dúvida para Pedro, para não deixar Pedro assim confundido, o Espírito Santo falou com Pedro: olha, Pedro, tem alguém aí procurando você e você deve ir com eles. Eita, que coisa maravilhosa, irmãos. Se o Senhor não tivesse falado isso para Pedro, certamente Pedro não teria dado ouvidos aos empregados de Cornélio, né? E ali Pedro compreendeu que o Senhor não estava fazendo acepção de pessoas. Ali ele compreendeu que o Senhor, ele estava dando oportunidade também para os gentios, para que eles, né, fossem salvos. Então Cornélio, né, obedeceu, mandou os soldados. E agora o Espírito Santo orienta Pedro, para que Pedro então possa ir com esses soldados. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção, irmãos? Quando Pedro desce, que ele ouve a voz do Espírito Santo, e que ele desce, e ele procura, né, se aproximar das pessoas que Cornélio mandou, uma coisa que eu acho muito interessante. A Bíblia diz que Pedro, ele hospedou aquelas pessoas na casa onde ele estava. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Cornélio, Pedro estava na sua casa? Sim ou não? Sim ou não? Pedro estava na casa dele? Não.
Pedro estava na casa de uma outra pessoa. E aí Pedro resolve hospedar essas pessoas que Cornélio mandou na casa onde ele estava. Que coisa interessante, a casa não era dele. Olha que coisa interessante, irmão. Eu acredito que Simão, né, o outro lá, o curtidor, fosse servo de Deus e tivesse deixado Pedro à vontade. Tipo, Pedrão, fica à vontade, a casa é sua, aqui tudo é seu, aqui nada é meu, aqui tudo é nosso. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos e eu gostaria da participação de pelo menos uma pessoa, por favor. Se você hospedasse alguém na tua casa, né? Hospedou alguém na tua casa. E de repente essa pessoa hospedasse outras. Porque Pedro não hospedou só uma pessoa. Ele hospedou outras, 3, né? 3 pessoas. Então era Pedro e mais 3, ou seja, 4 pessoas hospedadas na casa de Simão Curtidor. Eu pergunto, qual seria a sua atitude se você tivesse um hóspede e esse hóspede, né, hospedasse mais 3 pessoas dentro da sua casa, onde você havia aberto a porta para ele? Eu queria que pelo menos uma pessoa falasse, por favor. Pelo menos alguém, algum dos irmãos aí expressasse o que você faria, qual seria a sua atitude se você vivesse, né, uma cena como essa. Amém? Por favor, irmãos. Quem é que vai falar aí? Amém. Isso já aconteceu comigo, né? Assim, de chegar 2 pessoas, e daqui a pouco chegou mais, né? Aí eu tive que usar até a casa da Adriana para poder ocupar todo mundo, né? Então já me aconteceu, né? Então eu nem. Pra mim não é uma coisa, né? De novidade, porque pra mim isso já aconteceu na minha. Não foi só uma vez, mesmo quando eu morava em outras casas também, né? Teve uma vez que chegou um casal com 5 filhos, né? Aí chegou um casal, inclusive as crianças estavam até com catapora na época, né? Aí eu fiquei, e agora, né? Então tinha um quarto, eu falei, não, eu saio do quarto, deixei, inclusive meus meninos eram pequenos e dormiu tudo, os meninos dela com catapora e dormiu tudo junto com meus meninos. E graças a Deus, nenhum dos meus meninos pegou catapora, nenhum. Amém. Então isso já aconteceu comigo várias vezes, não foi nem uma vez só, viu? Mas, irmã, nesse caso, a pessoa disse assim para a senhora, olha, irmã, ou dona Ana, eu vou precisar receber mais 3 pessoas aqui na sua casa. Eu vou precisar hospedar mais 3 pessoas. Ou as pessoas chegaram e a senhora automaticamente foi hospedando, ou as pessoas que já estavam na sua casa disseram para a senhora, não, nós vamos ter que hospedar mais 3 pessoas que estão chegando aí, que a gente convidou, e elas vão estar aqui e eu vou ter que hospedá-la na sua casa. Como foi exatamente que aconteceu? Essas pessoas... A pessoa chegou com 5 filhos, é isso? Mas depois chegou mais alguém, não? Missionário, ele chegou, né? Só ele. Aí depois falou, né? Que ele queria uma hospedagem para dormir. Mas depois ele falou assim: não, só que eu tô com a minha esposa e meus filhos. Só que a esposa que ele achou, quando ele morou com ele, ela tinha 5 filhos. Nem eu sabia disso. Entendeu? Nós não sabíamos também. Porque ele tinha ido embora daqui, né? E quando ele voltou com uma mulher. Ele casou com ela com 5 filhos já. E nós não sabíamos. Foi assim, uma surpresa. Mas eu falei: não, vamos dar um jeito. E nós deu um jeito e todo mundo ficou lá. Entendi. Então a senhora não sabia que ele tinha 5 filhos, né? É isso? Então, irmãos, Pedro, né? Chegou e falou, não, tudo bem, Cornélio mandou vocês, só que vocês vão se hospedar aqui comigo hoje, vocês vão dormir aqui hoje, e só amanhã nós seguiremos o nosso destino. Só amanhã eu vou acompanhar vocês até a casa de Cornélio. Sabe o que isso mostra, irmão? Isso mostra unidade. Sabe o que isso mostra? Isto mostra comunhão. Isso mostra, né, que os 2 Simão, né, os Simãos, que era Simão Pedro e o Simão o Curtidor, eram amigos, tinham afinidade e estavam bem afinados, bem antenados com relação a esse mandamento que é cuidar do próximo, né? Hospedar os estrangeiros em casa é interessantíssimo isso. Como que nós nos comportaríamos diante de uma situação como essa, irmãos?
né? Imaginou Simão chegando assim: Ei Pedro, que negócio é esse, rapaz? Eu hospedei você aqui em casa, você já trouxe mais 3 aqui para casa? Não, esse negócio tá certo não. Não, a Bíblia não diz que Simão se opôs. Eu acredito que não se opôs, né? Porque eles passaram a noite ali com Pedro e no dia seguinte eles foram juntos à casa de Cornélio, né? Olha só, irmãos, antes deles chegarem, né? O Espírito Santo falou para Pedro: Pedro, olha, tá chegando pessoas aí e é para você ir com eles, né? E a visão de Pedro serviu exatamente para abrir, não é? Abrir, né, o entendimento de Pedro de que o Senhor estava dando oportunidade não apenas para os israelitas, mas também para os gentios. Por isso Pedro disse que ele jamais havia comido algo impuro e que ele jamais comeria. E a voz disse: não considere impuro aquilo que Deus santificou. Que coisa linda, irmãos. Que coisa interessante, que coisa maravilhosa, né? Então hoje, eu lembro que uma vez eu recebi uma visita e essa irmã não come carne de porco, ela é de uma outra denominação aí. Os irmãos devem saber qual é. E aí eu falei, bom, não vou oferecer carne de porco, que ela não vai comer, né? E aí a gente estava numa reunião com os irmãos, aí os irmãos prepararam uma comida para ela, mas ela assim meia ressabiada, né? Depois ela confessou pra gente que ela estava com nojo até, né? De estar comendo ali com a gente, estar perto da gente ali, né? E olha só que coisa interessante. Então, isso mostra, irmãos, quando Noé saiu da arca, Deus ele deu a Noé o direito de se alimentar com carne de animais, né? E nós vamos ver mais lá na frente, no capítulo 11, a gente não vai estudar isso hoje ainda, mas algumas recomendações para os irmãos, né? E uma delas era não comer sangue, carne de animal sufocada e sangue. Irmão, olha, deixa eu trazer esse alerta aqui para vocês. Tem gente que gosta de um churrasquinho, né? Com aquela carne mal passada, aquele sangue pingando. Irmãos, isso é pecado. Não podemos comer dessa forma, né? Que a Bíblia diz que nós não podemos comer sangue, porque no sangue há vida. Amém? No dia seguinte, né? Eles saíram e foram para a casa de Cornélio. Né, Pedro atendeu o pedido de Cornélio. Sofia, você pode, por favor, continuar a leitura para nós aí? Estou aqui com a Bíblia, mas se você ler mais rápido é melhor para a gente. Vamos lá. E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que lhe chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te para aqui, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam ajuntado. Amém, tem. Irmãos, olha esse detalhe interessante. O que Cornélio fez quando ele encontrou Pedro? Sair para receber. Não. Além de sair para receber, o que foi que ele fez? O que foi, Valtinho? Ele ajoelhou e prostrou com Pedro. Isso, ele se ajoelhou né? E adorou Pedro, irmão. Aí Pedro, opa! Não. Eu sou um homem igual a você. Vocês lembram da revelação que João teve quando João foi adorar o anjo e o anjo disse não, eu sou teu conservo. Lá em Mateus capítulo 4, na tentação, Jesus disse para o diabo, quando o diabo disse: olha, tudo isso aqui me foi dado, todos os reinos, todas as glórias, e eu te darei se prostrados me adorares. Jesus disse não. Adorarás somente o Senhor, teu Deus. Mas, irmãos, eu quero perguntar para os irmãos hoje,
existem pessoas que aceitam a adoração dos outros? Sim. De que forma? De que forma alguém está aceitando ser adorado por outra pessoa? Alguém pode me definir como? Como, Neide? Alguém pode definir para mim? Os cantores. Cantores. Cantores, ídolos. Cantores. E além dos cantores tem mais outras coisas, né, irmão? Tem mais Ídolos, jogadores de futebol, né? Grupo, Realmente, o irmão antes tocou num ponto aí interessante, né? Cantores. E eles se sentem bem com isso, né? Muitos se sentem bem, se sentem com o seu ego, né? Inflado, se sentem bem. Porém, o que a Bíblia diz, irmãos? Que Deus não divide a glória dele com ninguém. Portanto, aceitar a adoração de alguém se torna pecado, né? Se torna pecado. Por quê? Porque nós não somos dignos. Você lembra do centurião quando ele falou para Jesus, né? Para curar o servo dele, e Jesus falou assim: eu vou lá na sua casa. Não, Senhor, não vai não. Não, Senhor. Eu não sou digno que o Senhor entre que o Senhor entre na minha casa, debaixo do meu teto. Não mereço. Não mereço. Basta o Senhor dizer uma única palavra e o meu servo será curado. Mas quantas pessoas, irmãos, têm recebido aplausos e têm gostado disso? Né? Tem uma cantora aí que fez um contrato com a gravadora e, segundo que eu fiquei sabendo, a gravadora cancelou as apresentações dela nas igrejas. Ela vai se apresentar só agora contratada por prefeituras, com ingressos previamente vendidos, para não ter aquele problema de ela fazer o show, né? Porque isso é considerado um show e não ter público para pagar, né? As despesas concernentes, referentes ao show. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. E não apenas dessa forma, né? Não apenas dessa forma. Podemos estar adorando, né? O homem pode estar adorando a sua esposa, ou vice-versa, ou filhos adorando os seus pais, não é? Ou seja, nós precisamos compreender que a adoração nós devemos dar somente a Deus. E nós não podemos aceitar, né? Não podemos aceitar alguém nos adorar. Alguém, né? Nos deixar lá pra cima. Rapaz, Valtinho, você é demais. Você prega demais, rapaz. Você é bom. Aí você... eu prego demais. Eu canto demais. Aí, realmente eu sou bom. Aí também entra o orgulho, né? Aí entra o orgulho, exatamente. Entra o orgulho, entra a soberba. As minhas redes sociais... eu tenho muitos seguidores. A minha esposa... Você quer falar, meu bem, sobre aquele convite que você... Na verdade, não foi um convite, foi lá da reunião lá, que a pessoa falou que ia formar seus discípulos. Como é que foi? Não pode falar. Falei. Não, eu vi nos fatos ela falando sobre células. Uhum. Anunciando, né, que ia ter uma célula, que ia ter célula e o endereço. Aí eu comecei a conversar com ela perguntando. Aí ela falou que a célula era na casa de uma discípula dela. Não é de Cristo, é dela. A célula não. Eu perguntei se era na casa dela. Eu digo, é na sua casa? Ela falou, não, é na casa de uma das minhas discípulas. Minhas discípulas. Ou seja, a pessoa, né? Minha discípula. Mas quando Jesus, ele mandou os discípulos, né? Quando ele disse, ide, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não é essa passagem. É Mateus capítulo 20. Capítulo 28, isso. A partir do versículo 18 que Jesus disse, ide, portanto, fazei discípulos. Esses discípulos eram para quem? Era de Jesus ou era da pessoa? De Jesus. Né? Então tem gente que fala assim, meu discípulo, a minha discípula.
Irmãos, eu vou confessar algo para você aqui. Eu já fui imaturo a esse ponto, já. Eu já fui imaturo, eu congreguei numa igreja onde nós tínhamos células e nós discipulávamos pessoas e os discípulos eram considerados nossos. Então era um orgulho a gente apresentar assim, olha, eu tenho 20 discípulos. Quantos discípulos você tem, fulano? Ah, eu tenho 10. Ah, eu tenho 5. Ah, eu tenho... Irmãos, é importante nós lembrarmos que os discípulos não são nossos. Os discípulos são de Cristo. E se nós, quando nós aceitamos a ideia de achar que os discípulos são nossos, o que a gente está? Nós estamos nos colocando em pé de igualdade com quem? Com Jesus, né? Com Jesus. Então, cuidado, irmãos, cuidado com essa ideologia, né? Ou essa teoria. Isso para nós não serve, para nós não dá, né? Porque os discípulos não são nossos. Os discípulos, eles são de Cristo. E nós temos que instruí-los, ensiná-los. A Bíblia diz, né? Ide por todo mundo, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vos ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é importante nós refletirmos que os discípulos não são nossos. Nós temos que ter cuidado, irmão, que a gente pode estar aceitando ser adorado assim de uma forma sutil e a gente fala, não tô nada, isso aqui não, de jeito nenhum, né? Então nós temos que ter cuidado com essa situação. E Pedro foi lá com Cornélio e falou, não, Cornélio, negativo, que negócio é esse? Não. Não me adore não, levante, eu sou um homem igual a você. Eu só andei com Cristo, eu só fui discipulado por Ele, mas eu não mereço isso não. Eu não mereço ser adorado por você não, e por ninguém, né? E por ninguém. Então, irmãos, eu fico pensando, às vezes os cantores estão se apresentando e eles cantam, né, uma canção bonita e tal. Aí as pessoas começam a aplaudir. Eu fico perguntando, as pessoas estão aplaudindo o cantor que estava ali cantando ou estão aplaudindo Jesus? Provavelmente estão aplaudindo o cantor ou a cantora, né? E deixando Jesus de lado. Então vamos ter cuidado, irmãos. Cuidado com esse negócio de adorar homens, de adorar pessoas, né? Aleluia. Então Pedro, ele não aceitou. Continue, por favor, Sofia, para nós. Vamos lá. Isso. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste me chamar? Até aí. O que Pedro disse? Olha a indagação de Pedro. Olha que coisa interessante. Por que Pedro chegou à conclusão de que ele poderia entrar na casa de Cornélio? Por que ele chegou à conclusão de que ele poderia ter comunhão com outras pessoas, mesmo que não fossem judeus? Por que Pedro chegou a essa conclusão? Por que foi, Valtinho, que ele compreendeu isso? Pela oração que ele fez a meio-dia. Isso. Muito bem, pela oração que ele estava lá e a visão que ele teve, que o Senhor mostrou um monte de animais que não era comum os judeus comer, falou, mata e come. Não, de jeito nenhum. Aí o Senhor falou, não considere impuro aquilo que o Senhor santificou. Amém? Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Então vamos lá, continuando, Sofia, por favor. É o 30. Não, é o 30. 20, 30? É o capítulo 29. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse,
Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Uau. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e obra o que é justo. Amém. Olha só, irmãos. Pedro fala assim: ô Cornélio, o que você mandou me chamar? Qual o intuito de você ter me mandado chamar? Cornélio foi que explicou para ele: não, rapaz, eu estava orando, e aí um anjo, mandou eu te chamar. Irmão, que coisa linda. A pessoa, o anjo, fala assim: ô fulano, vai lá, na casa do meu servo Anderson, porque ele vai te orientar acerca da salvação da tua alma. Ele vai te orientar acerca do conhecimento da minha palavra. Irmão, que coisa linda, irmãos. O Espírito Santo testificou sobre Pedro, para Cornélio. Olha, eu tenho um servo, viu? O nome dele, o Senhor tem um servo por nome de Pedro. Manda buscar ele está em tal lugar. Deu o endereço e falou assim: ele vai te instruir. Ele vai dizer o que você deve fazer. Que coisa maravilhosa. E aí Pedro já, chega na casa de Cornélio e pergunta para Cornélio: para aí, o que foi que aconteceu? Por que você me chamou aqui? Aí Cornélio explicou, E vamos ver como então, o que aconteceu após essa explicação de Cornélio para Simão Pedro. Vamos lá, Sofia, por favor. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creram receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aleluia. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Até aí, Sofia, dá uma paradinha. Olha só que coisa interessante, irmãos. Pedro começa a falar acerca de Jesus, Começa a dizer o que aconteceu com Jesus, o que os judeus haviam feito com Jesus. E Cornélio, que estava com o coração pronto, aberto. Ô, irmãos, ontem passou um morador de rua aqui em casa pedindo comida. E aí eu não ia colocar ele para dentro, A Neide foi lá, atendeu, preparou um prato de comida para ele. Mas o Espírito Santo tocou no meu coração para chamá-lo, para dar oportunidade a ele para ouvir a palavra. E sabe o que me entristece, irmãos? Chegou no final do culto, o senhor quer se reconciliar com Jesus? E ele tinha me contado que ele perdeu a família, perdeu tudo, está vivendo errante aí pelo mundo. E aí o Senhor deu para ele uma oportunidade, e o que ele fez? Ele fechou o coração. Não, agora não. Agora não. Quem sabe um dia, quem sabe outro tempo, e quem sabe, irmãos, que ele vai ter essa oportunidade. Cornélio estava de coração aberto para receber. Tanto é que quando Pedro estava falando, o que desceu sobre eles? O que foi que desceu sobre eles? O
o Espírito Santo de Deus. Eles foram batizados pelo Espírito Santo. Imediatamente. Né? E aí o texto vai dizer, irmãos, deixa a Sofia ler pra gente nós já estamos caminhando para o encerramento. Por favor, Sofia, continue aí. 46, né? 45. Isso, 45, vamos lá. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Irmãos, Pedro disse assim: olha, vocês a partir de agora vão fazer um curso, e o mês que vem vocês vão ser batizados. Vocês vão se preparar, vocês vão ter aí uma semana, 2 meses, e depois, só depois, vocês vão ser batizados. Foi assim que aconteceu? Não. Foi assim, irmãos? Não, Pedro mandou que eles fossem batizados. Pedro mandou que eles fossem batizados. Irmãos, eu tenho muita divergência com algumas igrejas, alguns pastores, que colocam uma dificuldade tão grande para a pessoa batizar, que colocam uma barreira tão grande para a pessoa poder batizar, né? E quando você vê ali a história de Filipe e o eunuco, lá no capítulo 8 de Atos, o eunuco fez uma aliança com Cristo e imediatamente se batizou, né? O pessoal da casa de Cornélio recebeu a palavra, né? E logo Simão Pedro mandou que eles fossem batizados em nome de Jesus. Então o batismo, irmãos, ele é a confirmação da nossa salvação, né? Porque Jesus disse, olha, ide por todo mundo, Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Amém? Então, irmãos, encerramos aqui o capítulo 10. Na próxima quinta, nós vamos continuar estudando o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, né? E eu pretendo colocar agora, a partir de agora, essa sequência, gravar também para a gente estar colocando aqui no canal, para as pessoas estarem acompanhando, né, o estudo desse livro maravilhoso que é Atos dos Apóstolos, que nos dá inspiração, né, para nós continuarmos a nossa caminhada, a nossa jornada. E eu pergunto, é possível nós vivermos como a igreja primitiva vivia? É possível nós vivermos nos dias de hoje, irmãos? É possível nós termos tudo em comum? É possível nós dividirmos o que temos, ainda que seja pouco? É possível, né, existirem irmãos que sejam capazes de vender seus bens, propriedades e aplicar, né, em favor de irmãos necessitados que não têm condições de sobreviver? Eu pergunto aos irmãos, é possível acontecer isso nos dias de hoje? É possível? Eu creio que sim. Eu creio que é possível. É um pouco mais difícil, é bem verdade. É um pouco mais complicado, é bem verdade. Mas eu creio que é possível e que nós podemos viver como a igreja primitiva vivia. E é exatamente o que nós estamos tentando fazer aqui na nossa congregação. Amém, queridos? Então eu vou encerrar aqui, né, o vídeo, deixando um abraço a todos que vão assistir, todos que já assistiram, né, e aqueles que ainda vão assistir. Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.